Você acha que é possível ativar sua femininidade no Senhor? Ou não tem nada a ver essa história de feminino com Bíblia, com Deus? Me diz aí qual é a sua concepção, o seu pensamento sobre isso, se é possível ou não. Hoje nós vamos permear neste papo tão gostoso e vamos descobrir, vivenciar a ativação da nossa essência em Deus. Afinal, Ele que nos formou, nos criou, nós somos imagem e semelhança dele, como a gente encontra lá no primeiro capítulo de Gênesis. E é o ponto de partida que o nosso bate-papo vai caminhar. Aqui é uma live, movimento, porque está acontecendo o desafio Seja Mais Feminina. Para quem quer se olhar de uma forma diferente, quer alinhar o que está um pouquinho fora do lugar, quer caminhar para um novo futuro e realização de sonhos, ativando aí a mulher que você é, a mulher que Deus te criou para ser e que talvez você não está acessando os recursos que Deus colocou aí dentro de você. Já está tudinho aí com você. Eu quero já convidar aqui, chamar a nossa convidada de hoje, Jéssica Silva. Eu já vi aqui que ela está por aqui. Você que já chegou aqui, as vizinhas. Ah, mas é um papo de mulher, mas é um papo importante também, que a gente traz para o homem também refletir, porque às vezes ele não está olhando a esposa, a namorada, da forma como deveria estar, olhando como imagem e semelhança de Deus, criatura perfeita. Olá, Jéssica, boa tarde! Tarde, meu amor. Muito bom, prazer tê-la aqui nessa tarde conosco para conversarmos de um assunto tão bacana, né? Tão profundo. Também a gente acha que é raso, mas é um assunto que dá muitos comentários, a gente consegue trazer profundidade. A Bíblia traz muita clareza com relação a isso. E é um momento assim muito rico. Quem ainda não chegou, vamos mandar nossos aviãozinhos antes de você se apresentar aí. Eu vou mandar aqui. Eu também. Eu tava Eu, mandando, na verdade. eu vou mandar aqui os aviãozinhos chamando o pessoal para estar aqui conosco, para participar. Quem já chegou aqui pela live, manda também pelo menos para 5 amigos. Vamos multiplicar, transbordar aí. É. Bênção a gente não deixa só para nós, não. A gente espalha para muitas pessoas, divide e manda infinitamente, porque o que é bom é para ser partilhado, dividido e muito mais. Eu mandei um montão aqui. Você mandou? Mandei. Eu já tava aqui já mandando, e quando eu entrei na live, eu já fui mandando. Aí já concluí. Muito bom, Jéssica. Eu quero que você comece aí se apresentando, né? A nossa convidada de hoje. Ela tem apenas 30 anos, que completou esses dias, né? Mas não Hoje, tem hoje necessariamente. Eu dei os parabéns, mas eu achei que era. Eu falei, acho que eu tô atrasada, é ontem, ainda fiquei com vergonha. Mas eu acertei. Olha, gente, parabéns a ela. No dia do aniversário dela, ela se dispõe a vir aqui transbordar. Você entende o que é isso? Servir. Você entende a multiplicação disso? Quanto ela está doando o tempo dela num dia tão incrível, tão especial, que ela podia estar com a família, com os amigos, mas ela decidiu estar aqui com você. Então vamos honrar a vida dela, vamos estar aqui, vamos participar, porque é bênção, e vamos aí dar muitos parabéns, vida longa, que o Senhor multiplique coisas sobre a sua vida, que todos os seus sonhos sejam realizados e vem grandes coisas aí no seu viver, viu, Jéssica? Não tenha dúvida.
Se apresente, minha linda. Amém! Desde já, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica, terapeuta cristã. Eu influencio mulheres também, como a nossa mentora, que eu sou apaixonada, que eu amo de coração, né, Andréia Vilela, né? E é um privilégio estar aqui hoje, estar aqui nessa tarde, porque completo mais um ciclo, né? E para falar de quê? Do nosso Pai. Tem coisa melhor, né, da gente falar, da gente estar nesse momento, nessa conexão, né? Então eu digo que eu estou muito honrada com o Senhor, grata a Deus por tudo. Deus estava ali na estante no que a minha família se reuniu, né? E aí fizemos já um culto que crente quando se junta já faz um culto de agradecimento, né? Já se confraterniza. Eu já estava lá e digo, gente, daqui a pouco eu volto de novo, vou ali falar de Jesus e já já eu volto. E desde já é um prazer estar aqui. Tenho 30 anos, sou mãe de menino, tá? E é isso. Muito bom. Vai partilhar aqui com a gente. Eu quero já começar, Jéssica, com uma pergunta instigante até para o nosso público, né? O que significa para você ativar a nossa essência em Deus? Ativar a nossa essência em Deus, para mim, né? Você tá conectada, ter uma intimidade com o nosso Pai, porque a gente vai estar sensível à voz dele, né? Vai ter direcionamentos no nosso dia a dia, independente de qual área. Seja na área familiar, seja na área profissional, em todas as áreas da nossa vida. Então, é necessário a gente ter essa intimidade com o nosso Pai, ter essa direção, né? Buscar ouvir os direcionamentos dele. Como que você acha que dá para a gente manifestar isso na nossa vida no dia a dia? Significa assim estar conectado em todas as áreas, né? Entregar todas as áreas ao nosso Deus, mas a gente precisa trazer, às vezes, para um público que não conhece, algo mais palpável, né? Como que a gente coloca isso na nossa rotina? Como é que eu, de fato, restauro a minha essência no Senhor todos os dias, dependendo, né? Acreditando, talvez, por vias de caminhos, eu passei por sofrimentos, ou eu tenho crenças até, e tô desacreditada, ou tô desanimada, desmotivada. Existe esse caminho de rotina, de restauração aí, que eu consigo ativar essa minha essência? Sim, com certeza. Eu costumo dizer para as meninas, né, que as meninas estão ali no meu dia a dia, que geralmente, infelizmente, a gente, ser humano, busca ter essa essência na dor, né? É na dor que muitas das vezes a maioria da parte das pessoas, da população, busca essa essência quando está na dor. E como é que a gente busca intimidade com alguém? A gente tendo contato, a gente conversando, da mesma forma com o nosso Pai, né? A gente orando, a gente meditando. E como é que isso vai resplandecer através da nossa vida quando a gente renuncia, quando a gente busca ter intimidade com Ele, servindo, amando, né? Transbordando da essência, que a essência é a presença do nosso Pai através da nossa vida, né? E muitas das vezes a gente não se perde, como eu já me perdi um dia, né? Como a mentora já se perdeu um dia, perdeu a identidade de quê? De filha amada do Pai. Então, quando a gente resgata isso, como é que a gente pode fazer isso durante o dia a dia, tendo essa essência com o nosso Deus? Fazendo a primeira parte, a oração, a primeira conexão, né? Acordando, então, buscando essa conexão com o nosso Deus, em oração, emprestando louvores para Ele, né? Se conectando no dia a dia e lendo a Bíblia Sagrada, né? Lendo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, eu costumo dizer não é a realidade, é a boca de Deus falando, né? Que hoje a gente tem a mania, a nossa geração, né? Eu também já fiz parte desse ciclo de pessoas que eu buscava outras pessoas para ouvir e
sendo que está tão perto de nós a palavra do Senhor, a voz do Senhor, né? Então, buscando ler a palavra, buscando orar ao Senhor, Ele vai nos direcionar, mas isso requer o quê? Constância, né? Não é fácil ter constância no meio do mundo que a gente se distrai com facilidade, né? Assim, com celular, com outras quesitos, né? Que nos distrai facilmente. Não é fácil, então... Extremamente interessante o que você falou, a distração, porque a gente tá na era do fast food, da era do que eu quero tomar uma pílula e a minha vida precisa ser resolvida. E quando a gente traz a questão, né, da palavra de Deus, da Bíblia, as pessoas acham que a solução inteira está naquele caminho, mas no sentido de que Deus vai vir aqui buscar na mão dela, vai entregar alguma coisa na porta dela, e não é sobre isso. A gente faz um trabalho, eu faço um trabalho no pilar espiritual, resgatando a sua feminilidade para você realizar os seus sonhos com base na palavra de Deus, trabalhando mente, corpo e espírito, mas sabendo que eu preciso decidir. Sou eu que me dou permissão, é eu que tomo a decisão, as escolhas são minhas. A palavra de Deus diz de forma muito clara que Ele nos deixou livre-arbítrio. E a escolha vem de mim. Como é que eu vou caminhar? Eu vou decidir me conectar todos os dias para restaurar quem eu sou, restaurar as minhas feridas, curar o meu passado, me libertar das dores que vêm me prendendo. Ou eu vou ficar em distrações no celular, em vídeos. A gente quer vídeos de 5 minutos, de 3 minutos, de 30 segundos que resolvam a nossa vida. Eu vou ser muito assertiva aqui nessa tarde, porque eu tô com Jéssica, que é uma maravilhosa. Vou ser muito assertiva. Se você não tomar a decisão de sair deste lugar e começar assim, se conectar com Deus, procurar pessoas que te ajudem, eu mentora, Jéssica, terapeuta, infelizmente, você vai continuar vivendo o mesmo ciclo de dor onde você está. Aqui é um bate-papo de restauração da nossa essência, mas você precisa se permitir, você precisa buscar diariamente, você precisa agir dia após dia. Como é que eu vou ter um corpo bonito? Treinando, fazendo exercício todo dia, cuidando da minha alimentação, tirando, quem sabe, o leite, o glúten. Eu tô nessa fase, né? Então a gente já traz até os exemplos de forma clara. Mas por quê? Porque eu quero ter um corpo legal, eu quero ter saúde em primeiro lugar, eu quero ter uma mente clara para que eu leia a palavra de Deus, para que eu acesse estudos e consiga compreender de forma mais perfeita. Eu quero estar pronta para poder atender você que vai chegar até a mim. Então, são passos que a gente faz com constância. Não adianta você dizer assim, mas eu leio de vez em quando e nada muda na minha vida. Não vai mudar. Sinto lhe informar, não vai mudar. Porque se você fizer exercício uma vez na semana, também não vai mudar a sua condição de saúde, não vai mudar o corpo, não vai mudar a tua realidade. Então aqui é um resgate, é uma ativação para dizer assim, ó, tem caminho. A Bíblia tem ensinamentos, na Bíblia tem princípios para você. Só que você vai precisar decidir, vai precisar se permitir para você realizar os seus sonhos. Ontem na live sobre autocuidado, Jéssica, a gente trouxe até essa questão de que nós, mulheres, nós podemos realizar e ser, você estava, né, na live juntamente ali participando, que nós podemos ser o que nós desejarmos, entregando sim os nossos planos ao Senhor, direcionando em oração, em constância com Ele, mas você pode. Só que a gente quer só o sonho, o caminho você não quer. A trilha você não quer. Para Jéssica chegar aqui, não sei se ela vai contar um pouquinho ou se ela pode contar um pouquinho da trajetória dela pra gente, para ela chegar a ser terapeuta cristã, chegar até esse momento tão jovem, hoje ainda,
mas com tanta história de vida, ela precisou se dar permissão, tomar decisões, se movimentar, criar ações para mudar a vida dela. E você? Vamos refletir. Como vai o teu caminho? Como é que está os seus sonhos? Eles só são sonhos ou você tem entregue de fato e planejado, direcionado com o Senhor? Ou ele está de palavras que o vento leva? Boa tarde, Adails, da paz do Senhor. Vamos chegando, gente. Traz perguntas, traz os insights que vocês estão tendo aqui na live. Vamos fazer esse movimento muito gostoso de multiplicar esse aprendizado. Jéssica, diz aí pra gente, é esse percurso mesmo, né, de desafios, dessa constância que a gente deve ter. No decorrer do tempo, essa constância é essencial, né? Eu costumo dizer que, tipo assim, eu já vou entrar então na parte um pouquinho bem pequenininho do meu testemunho. Chegou o tempo que eu me perdi, né? Aí, minha identidade em Cristo, me perdi como filha do Deus vivo que nós servimos. E aí, eu tive meu filho, entrei em depressão pós-parto, né? Inclusive, foi um dos assuntos, né, das suas Da lives. live esquenta, e a gente vai voltar nesse assunto porque ele é muito pertinente. É muito necessário, tá? E aí, eu vivi a depressão pós-parto, e quando eu fui identificar que era uma depressão pós-parto, eu já estava desestruturada. Então, a minha casa já estava bagunçada, a minha vida já estava bagunçada, a minha mente nem se fala, o meu coração estava distante de Deus, estava dentro da igreja, mas distante de Deus, né? Por não ter identificado. E quando eu comecei a identificar, né, eu falei assim, não, eu não aceito, porque eu fui, né, para o médico e aí me diagnosticaram. Eu falei, não, eu preciso me resgatar. E aí, quando eu comecei, né, a me levantar, mas essa questão, essa depressão durou meses, né? Durou meses, quase um ano. Então, foi difícil. Então, ou seja, é igual aquela questão, né? A gente planta, depois a gente colhe. Então, o período daquilo que eu plantei na minha depressão, eu colhi depois. Então, eu passei, né? Quando eu fui saindo da depressão, que eu me levantei, que eu me reergui, o que aconteceu com o meu casamento? Ele se quebrou. E aí eu parei. Aí foi um choque. Você saindo da depressão, você não estava curada 100%. E aí acontece outro choque, né? E aí foi tipo, ou você desperta ou você desperta. E aí foi aí Eu que eu quero busquei. até fazer um ponto aqui, né? Como é que você consegue lidar com os desertos da sua vida? Porque Jéssica está contando que ela sofreu uma depressão pós-parto que durou um ano e quando ela está se reerguendo, se resgatando, bem-vinda, Carlinha! Quando ela está se reerguendo, se resgatando, o casamento dela é desfeito. Como é que você anda nos desertos da sua vida? Como é que você lida com tantos desafios? Você ergue a cabeça, você se desmorona e ela vai continuar aqui com esse pedaço do testemunho dela. Eu creio que vai edificar a vida de alguém aqui. E aí ele é desfeito. E aí, como eu te falei, né? Eu desperto ou desperta. E aí entra a constância, né? E eu comecei a buscar ao Senhor, né? Com constância. Eu comecei a criar uma rotina com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu não quero estar na sua casa por estar. Eu quero verdadeiramente, eu quero ser sua filha. O Senhor disse que é o meu pai, mas eu quero me sentir como filha, né? E aí eu comecei a criar essa rotina matinal com o Senhor, entregando as primícias para Ele, né? E como eu falei, não é fácil. Não é fácil do dia para a noite você manter aquela rotina. A gente não pode ser hipócrita e dizer que é fácil. Não é Sim. fácil, mas Que eu como, levanto e né? estou super conectada com o Senhor, né? Na verdade, a constância é mais um propósito, uma decisão que eu tomo todos os dias, que vai moldando o meu coração, do que um milagre de dizer, olha, todos os dias. Porque tem dia que você acorda triste, certo?
Com certeza. Animada, desmotivada, porque nós somos seres humanos, nós passamos por diversas emoções, nós temos vários sentimentos. Tem dias que nós recebemos notícias felizes, mas recebemos notícias tristes que nos abalam. Mas é esse controle em quem você confia, com quem você está caminhando no deserto, quem é que está segurando na sua mão? E eu entendo, Jéssica, que você conseguiu transcorrer nesse deserto, porque mesmo com a tua perda de identidade, o teu casamento desfeito, com uma criança pequena para cuidar, eu creio que o que te levantou foi porque você sabia quem conduzia a sua vida. Por mais que você estivesse desconectada naquele momento, mas você cria, né? Tinha alguém para você depender, para você crer. Carlinha até colocou aqui, ó, que lindo, Jéssica, e tenho certeza que o Senhor lute, honre e vai continuar te honrando. Tenho certeza que Deus te honrou e vai continuar te honrando. Glória a Deus, é isso mesmo. Carlinha, hoje é aniversário dela. Você chegou agora e eu disse que nesse dia ela podia estar em todos os lugares, mas ela decidiu vir aqui transbordar para alguém, para tocar o coração de alguém, para impactar a vida de alguém, a sua vida, quem sabe, se você está desanimado, está com o casamento desfeito ou quase se desfazendo, entrando no início de depressão, tá com lutas aí no seu coração. Existe alguém aqui que já passou por isso. Existe alguém que sabe qual é a sua dor. Ontem até comentei um pouquinho que eu vivi um pouco dessa perda, né? Quando eu fiz a transição de mudança de cidade, eu também caí num processo de depressão. Mas é pra gente, o fato e o brilho de tudo isso é que no deserto o Senhor nos molda. Ele nos restabelece. E, Jéssica, você disse que nessa fase, por mais que estava restaurando e estava criando uma constância, você sabia quem você dependia, é isso mesmo? Isso, eu sabia de quem era o meu refúgio, quem era a minha força, era o Senhor, né? E aí entra a constância. Qual foi a estratégia que eu usei, né? Foi que, tipo, como eu falei, né? Não é da noite para o dia que você vai adquirir essa constância. Como eu falei, eu vim de uma depressão, então eu me afastei do Senhor. Aquela constância já tinha se perdido, a minha identidade já tinha se perdido. Então, o que me ajudou a ter constância? Eu me comprometi, como foi falado aqui, né? A gente tem que tomar atitude. Então, eu tomei a atitude de todas as manhãs eu pegar um salmo e ler e meditar, né? Os primeiros dias eu só lia, mas depois quando a gente começa a se permitir, o nosso Deus ele vai trabalhando no nosso coração e na nossa vida. E eu ficava assim mais impactada, André, que quando eu lia um salmo durante esse percorrer, né, dos dias que eu ia lendo, Deus, como ele Sim. falava Nesse no coração, resgate, né? Todo esse resgate. era um tratar de dentro para fora. Então, minha constância começou aí, né? Todos os dias lendo um salmo. E aí, ao decorrer, vai se evoluindo isso. Mas, como já foi dito, é se permitir renunciar ao celular, renunciar, né? Outras coisas e dar essa primícia para ele. E como já foi dito, não é um milagre, não é da noite para o dia, mas basta uma atitude nossa. A renúncia, a verdade, a palavra correta. Sim. E você acredita, Jéssica, que nesse seu percurso aí, nos seus desafios, Deus ele tem o poder de transformar a nossa vida, de mudar, de tirar a gente do limo mesmo, vamos, do lodo, da poça mais, do poço mais profundo que você esteja vivendo? Sim, com certeza o nosso Deus ele tem poder para isso. Eu me deparei no fundo do poço, Andreia. Eu me deparei, tipo, olhei para o lado, olhei para o outro, julgamentos. Olhei para um lado, olhei para o outro, apontamentos. Acabou, sua família acabou, você acabou aquilo que. Cadê o seu Deus? Era a pergunta que eu escutava, né? E o nosso Na Deus, verdade, ele é era uma tão acusação, né? Nem era uma isso. pergunta, eram dedos de acusação. Era. E aí você vê que você estava lá no poço, né? E você poderia, né, como tantas outras pessoas que entram em depressão, né, tira a sua própria vida. Então é algum assunto bem delicado, né? Que tem pessoas
que infelizmente por não se conectar, não se reconhecer como um filho, acaba tirando a própria vida, né? Não Então eu buscar dentro do ajuda, né, Jéssica? Também é muito. Eu acredito que nesse caminho você também buscou sim a palavra de Deus, mas é aquilo que a gente disse, a ação ela vai além. Eu oro, clamo, me conecto, mas eu também preciso de recursos e ferramentas que me ajudem. Então eu não sei qual o percurso que você está vivendo hoje, mas eu te garanto que existe um Deus que guia, que está olhando por você e que está enviando pessoas para você utilizar como ferramenta de restauração na sua vida. Existem isso. várias ferramentas hoje em dia, vários caminhos, vários terapeutas, psicólogos, mentores que te restaura, que te ajuda. Então é olhar para você com mais amor, com atenção, com cuidado, colocando de dentro para fora essa essência mesmo que você tem, porque essa essência ela foi te dada por Cristo. Eu gosto muito do Salmo de Davi, eu não vou lembrar agora na minha cabeça, do verso que ele diz assim: Tu me teceste desde o ventre de minha mãe. Você me formou por completo. Olha que coisa espetacular. E como às vezes a gente duvida de que a gente veio de algo tão sobrenatural. Porque o nosso corpo ele é uma máquina fantástica. Como que uma mulher tem o prazer e o poder de gerar uma outra vida? Isso é sobrenatural. É sobrenatural do nosso corpo que Deus deixou para nós. E Ele que formou você. Então, se você tem dúvida de qual é o teu valor, se você tem dúvida aí da grandiosidade e preciosidade que você é como homem, como mulher, como criança, como adolescente, em nome de Jesus. Hoje Ele está chamando você para você se auto-reconhecer. Nós estamos vivenciando aqui o testemunho de Jéssica, que passou pelo poço, mas o Senhor a restaurou, porque ela se voltou a Ele, se conectou a Ele e se agarrou a ajudas. Ela tomou decisões, ela se permitiu, renunciou aos medos, às fragilidades, à desmotivação, à tristeza, porque é renunciar, tudo é renúncia. O que é que hoje você precisa renunciar? Olhe para você e veja o que na sua vida está fora do eixo, seja ele no eixo espiritual, no físico, no mental, no emocional. Alinha isso. O Senhor quer plenitude para sua vida. O Senhor está entregando plenitude sobre a vida de Jéssica. É hora de renúncia. Vamos renunciar ao que está fora do eixo. Se nunca mais você levantou da cama para fazer uma atividade física, vai cuidar desse corpo, porque daqui a pouco ele vai falhar. A gente tem aqui a Carlinha, que é tão motivadora, incentivadora com os exercícios. Tenham pessoas do seu lado que te motivam, que te elevam, que colocam você para cima. Se é no campo espiritual, aqui é um caminho. Não, ai, mas eu não entendo a Bíblia, eu não sei, eu não consigo ler. Começa a pedir o clamor do Senhor, o poder do Espírito Santo, e começa lá por Salmos, começa por Provérbios, que são mais fáceis, são promessas, são versos que nos motivam, que nos elevam, mas começa e renuncia tudo que tem te travado. Tudo que tem atrapalhado a sua jornada, a sua caminhada. É hora de ativar a mulher que está aí dentro de você. Chega de cansaços, de sobrecargas, de fracasso, de desmotivação, de disfuncionalidade dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Vamos renunciar a palavras que nós falamos para os nossos filhos, para as pessoas de forma grosseira. É hora de alinharmos quem o Senhor criou para ser.
Ele criou você para ser linda, bela, viver em abundância, em plenitude, mesmo dentro das dificuldades do mundo. E aqui a gente não está contando uma história de motivação plena, que todo mundo aqui é bela, feliz, que não existe problemas, não. A gente começou até com o testemunho de Jéssica, que foi algo desafiador. Você venceu uma depressão pós-parto e perder a sua família automaticamente porque perdeu seu esposo. Aquele que estava ali sendo seu alicerce. É hora da gente reajustar. Carlinha colocou 1% por dia e Deus vai nos ajudando. Tenho certeza que Jéssica hoje está mais fortalecida após esse deserto. Diz aí, Verdade. Jéssica, como é que você se renova? Como é que você traz de experiência deste deserto que você passou? Foi um amadurecimento. Só voltando rapidinho, que eu tava falando, e aí tu entrou, né, sobre a autoajuda. Com certeza, se Sim, permitam, né, ser abraçadas, né, por essa fase, independente da fase que a gente, mulher, passa, a gente tem que se permitir ser abraçada, né? Porque a gente tem a mania de querer, tipo assim, abraçar todo mundo, cuidar de todo mundo, e não quer ser abraçada. Se permita, né? Então, eu me permiti ser abraçada pela minha família, né? Por alguns amigos e, obviamente, a ajuda médica é essencial, né? Então, não fujam disso, procure um médico se vocês estão passando por isso ou conhece alguém que esteja passando por isso, né? Busque a autoajuda, busque ajuda, busque. Hoje em dia tá tudo tão fácil pela internet, né? A gente consegue, né, uma mentora virtual mesmo. A gente consegue hoje uma ajuda, como eu falo, coisas que antes não conseguia. Hoje a gente tem mais esse acesso. acesso, né? Isso, tem mais acesso, né? E o que eu tirei do aprendizado nesse deserto que eu passei, que eu vivi, né? Que foram coisas que, como já foi falado aqui, palavras que a gente lança, tenham cuidado com isso. Muito cuidado. Então, tudo que eu vivi foi algo que eu lancei. Que eu lancei. E não tenho vergonha hoje de dizer aquilo que eu vivi. Porque aquilo que eu vivi foi necessário para eu me tornar a mulher que eu me tornei hoje. Então, eu lancei palavras sim no passado, né? Então, não lancem palavras, né? Contrárias. Não diga que você não suporta, pelo amor de Deus. Que eu já disse isso e acabei sendo provada naquilo que eu disse que eu não suportava passar. E para a glória de Deus, né? Passei sim pelo deserto e hoje tirei lição, né? Amadureci muito espiritualmente, amadureci como mulher, como mãe, né? E tenho visto muitas pessoas que vêm me procurar, pessoas que tentaram o suicídio, pessoas que viveram aquilo, a depressão, né? Pessoas com casamentos destruídos, vêm me procurar, vêm me pedir um conselho, né? Então, eu tenho visto o fruto daquilo que eu passei, vivenciei no deserto, hoje poder frutificar na vida de outro, né? Transbordar na vida de outro. Então, quando a gente muda o olhar, muda tudo. Mas chegou-se no início do deserto que eu só criticava, eu só murmurava, viu, Andréia? Eu murmurava, o Senhor não merecia isso. Senhor, e o vitimismo, a palavra é correta. Então, eu removi a murmuração e removi o vitimismo. E comecei a olhar uma coisa que eu vou deixar aqui claro, tá? Ela nem sabe que eu ia falar disso, mas eu vou falar. Que contribuiu com o meu deserto foi o curso que eu tomei com a Andréia, né? Você lembra, André, que eu comprei esse curso Lembra. contigo? Gente, Pense que e foi transforme é o essencial. nome. Exatamente. Foi essencial para mim, porque uma das coisas que ela enfatizava, remova a murmuração e o vitimismo. Então, aquilo ali eu falei, Senhor, então é isso que está faltando na minha vida. E aí comecei, né, exercer os exercícios diários que ela tinha passado nesse curso. E comecei a agradecer, comecei a olhar com um olhar de amor, Uau. comecei a olhar de forma diferente e crer, Andréia, para a glória de Deus. As coisas foram mudando ao meu derredor. A Amém. conversa já não Glória era a mais a Deus. mesma. Entendeu? A conversa com as pessoas já não era mais. Antes eu criticava, falava, eu tô passando por isso, tá acontecendo isso. Não, hoje é diferente. Eu conto as partes positivas da situação que eu vejo, por mais que o cenário às vezes
seja caótico, a gente vê com um olhar de lado positivo e começa a agradecer a Deus por aquilo que a gente está passando, porque está nos moldando, está Sim. forjando nosso caráter. Então foi isso que eu tirei de lição, né? Deus forjou meu caráter, tem me moldado a cada dia, porque a gente está em transformação diariamente. Ninguém é super mulher, gente. Sim. Ninguém é super mulher. Mas eu me permiti ser transformada pelo Senhor e tenho amadurecido a cada dia, tenho me transformado, ajudado outras pessoas. Hoje eu olho e digo, Senhor, realmente, se eu não passasse por isso, eu não me tornaria a mulher que eu sou hoje. Então eu louvo ao Senhor por tudo. É olhar, né, Jéssica, e dizer assim, como é que as fases da minha vida trouxe renovo sobre o meu ser, né? E de fato não imaginava que você ia trazer a experiência com o curso Pense e Transforme, que ele foi na época desenvolvido depois de que eu passei os meus desertos, os meus desafios de forma grandiosa. E eu era assim, uma mulher muito vitimista, reclamona, olhar com olhar para o outro de uma forma acusadora até, porque às vezes quando a gente murmura, a gente também está jogando algo sobre o outro. Só que a gente está lançando que a gente está esquecendo que é como uma flecha que volta para nós, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, nesse meu desenvolvimento das minhas dores, eu fui dizendo assim, Senhor, tem algo errado. E eu fui mergulhando no autoconhecimento. Eu disse, eu tô cansada desse vazio, eu tô cansada desse buraco. Eu sei que foi o Senhor que me criou, eu sou cristã há mais de 20 anos. Eu conheço a palavra, eu ouvi sobre a palavra dele, mas existiam coisas que estavam fora do eixo. E aqui tá, vai até um alerta, né, Jéssica? A gente que congrega muito em igrejas, as pessoas acham que porque você tá lá no banco, tá louvando todos os dias, as coisas estão resolvidas internamente. E nem sempre. Tomem muito cuidado com isso. As coisas não estão resolvidas sobre a sua vida. Eu, durante muito tempo, eu sou cristã há mais de 20 anos. A minha mãe foi para o Evangelho, eu tinha 3 anos. Então, quantas mensagens, quantos louvores, quantos versos bíblicos, mas existiam faltas, existiam buracos dentro de mim. E aí, com essa restauração, com a mudança que o Senhor fez na minha vida, que disse é hora de sair da sua terra, da sua parentela, porque tem propósito, tem ação. O Senhor não dá deserto para você ficar sentada, não dá deserto para você ficar parada. O Senhor dá deserto para você se movimentar, para você multiplicar, para você avançar para o mundo. O mundo está precisando de você. Ele está precisando de pessoas saradas, ele está precisando de pessoas curadas que elevem a mensagem, seja da forma e com seus dons, com a sua criatividade. Hoje no desafio a gente está trabalhando a criatividade. E se você tem o dom de falar, por que ainda você não abriu a boca para multiplicar? Se você tem o dom de cantar, por que ainda não tem cantado? Se você tem o dom, como Carlinha ontem, de cuidar dos cabelos, cuide. Ela renunciou um almoço para cuidar de uma cliente, dar bem-estar, amor, acolhimento, mas use os seus dons, use os seus talentos. Vamos sair deste lugar de reclamação, murmuração. E eu vinha, Jéssica, muito dessa linha. E nasceu o Pense e Transforme, porque aí a gente foi trabalhar a mudança de mindset, de pensamento, lembrando que tudo que a gente pensa, a gente sente no nosso corpo. Então, se você pensar desmotivação, que tudo tá ruim, que tá dando errado, você vai sentir no teu corpo uma tristeza e isso vai provocar uma ação de desânimo, palavras de desmotivação, palavras feias ao outro. Às vezes vai te gerar um estresse com o outro, com a sua família, com o seu filho, e você vai se diminuindo porque você não está sendo a mulher que você nasceu para ser. Então, no curso, eu trabalho 8 passos, né? Então, a gente vai desde do pensamento, da gratidão, do pilar espiritual, do autocuidado. Então, tem muita coisa. Para mim, Jéssica, foi uma surpresa você ter trazido esse ponto, e eu sou muito feliz porque isso transformou a sua vida. Às vezes a gente desenvolve algo e acha assim, mas é tão pequeno. Mas se foi desenvolvido e alcançou uma pessoa, isso para mim já está pago para o mundo.
Porque às vezes o Senhor me fez criar para alcançar Jéssica, me fez criar para alcançar a Núbia, me fez criar para alcançar a Keila. E é sobre isso, mas não deixe de olhar para si, não deixe de ser a mulher que você precisa ser. Hoje é tempo de renúncia e de resgate a você. Chega, basta de vitimismo. Vamos colocar as nossas palavras para expressar amor, gratidão, alegria. Vamos expressar coisas lindas para as pessoas. E assim, eu tenho certeza, como foi na minha vida, eu fui me tornando uma mulher melhor, uma amiga melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Eu sei que isso foi mudando na sua vida também, né, Jéssica? Foi mudando, transformando. Foi algo surreal. E isso é as ajudas, é o combinar do Senhor com o que você se permite, com a ação e a decisão que você toma. Eu lembro que na época a Jéssica disse assim, André, eu tô tão apertada, tava com alguns problemas financeiros, eu tô com tantos problemas financeiros, mas eu vou fazer. Eu vou dar esse passo porque eu quero melhoria para mim, eu quero avançar. E glória Foi. a Deus, Jéssica, que você a cada dia tem sido restaurada e que você está influenciando o mundo, está influenciando mulheres, está ajudando a elas se levantarem, está segurando na sua mão dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque por isso que eu digo você tão nova, completando apenas 30 anos. O Senhor tem grandes portas e o deserto que você viveu, ele não foi à toa. O deserto é propósito. Então, se tem dificuldade, mantenha-se firme. Creia que Deus está com você nessa jornada, porque Ele vai entregar algo muito maior sobre a sua vida. Jéssica, qual que é o versículo ou ensinamento bíblico que mais te inspira a ativar aí a nossa essência, ativar a nossa femininidade, ativar de fato quem nós somos em Deus? O versículo que se encontra lá em Provérbios 31:26, ele fala assim: ela fala com sabedoria e ensina com amor. Né? Amém! Glória É um a versículo que eu Deus! tenho agarrado, assim, com força. Porque a gente sempre vai botando metas, né? E da mesma forma eu tenho botado metas espirituais sobre a minha vida, né? Então, essa tem sido o versículo, eu vou repetir para quem perdeu. Fala assim: Coloca ela aí. fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31:26. Quem puder colocar aí Provérbios 31:26. Então, eu estou me agarrado muito, né? Como a gente já falou na estante sobre as palavras, né? E como eu falo, a gente falar com sabedoria e agir com amor, né? Então, é o verdadeiro espelho, é o verdadeiro a gente se espelhar em Cristo, né? Que ele agia com amor, ele corrigia com amor, ele tinha sabedoria no falar, né? E da mesma forma, chega a me arrepio, a gente foi chamada para isso, né? Pra, com amor, tudo com amor, com sabedoria, né? E no mundo que a gente vive hoje, esse assunto, como eu falo, me falaram outro dia, falaram assim, por que você é tão delicada se você é mãe solo? Tudo você tem que resolver, né? Aí eu peguei e falei assim, eu sei de quem eu sou filha, né? Eu Por mais que eu, aos olhos nus, aos olhos das pessoas, não tenha uma figura masculina no meu lar, eu creio que o meu Deus ainda, né? se encontra. Ainda. Isso, exatamente. Não, o cenário, não no momento. Aí eu peguei e falei, respondi essa questão, que o meu Deus, ele se encontrava no lugar. Então, eu poderia sim ser sensível, ser amorosa e não querer, né, tomar o lugar, a posição do homem, porque não me cabe, né? Não me cabe. Não me cabe tomar o lugar do homem, não me cabe tomar o lugar da parte paterna do meu filho. Não me cabe, não é meu. Deus não me chamou para isso. A minha área é uma coisa, a do outro é do outro.
né? Então, que a gente venha saber falar, que a gente venha agir com, com empatia, né? Delicadeza. Porque uma frase que nos últimos tempos tem me falar, no meio do deserto, a gente sempre ouve umas frases que eu guardei para mim, quando falava a frase, falava assim, pessoas feridas, elas ferem, né? Então, se, como já foi falado aqui, houve, né, a nossa mentora, ela passou pela parte dela também, ela se curou, ela se resgatou. Da mesma forma, eu também passei pela minha dor, também me resgatei. Então, no tempo da dor, com certeza eu já feri alguém, porque eu estava ferida, né? Eu creio que, como Sim, fala a mentora também, a Andrea também já feriu alguém porque estava muito, ferida, né? Então, muito. você entende? Então é necessário resgatar tudo isso, é necessário unificar tudo isso, é necessário olhar para nós, esqueça o outro, esqueça o próximo, né? Em questão que a gente, como já foi falado aqui, o olhar julgador. Se esqueça e olhe para si, trate a si, se permita ser amada, se permita ser transformada, se permita sair do comodismo, do vitimismo, né, e de tantas outras coisas que nos paralisam. Porque eu já estive nessa bolha de problema, né? Quando eu comprei o curso da André, eu estava nessa bolha de problema que eu não estava identificando o que era aquilo que eu estava vivendo. Eu falo, Senhor, eu já mudei isso, eu já transformei aquilo, mas está faltando alguma coisa para mudar isso aí. Então foi essencial o curso, como eu já falei, é necessário buscar ajuda, gente. É necessário buscar ajuda. Não renuncie isso. Não diga, eu tô com minha Bíblia e acabou. Vamos ser sinceros, não é assim. A gente tem sim que buscar ajuda. Então, busquem ajuda, né? Se não pode, como eu falo, no momento financeiramente, gente, a internet hoje, meu Deus, tem tantas coisas, né, que tá ali ensinando pessoas sérias, tá? Tem a nossa Sim, mentora aí que dá várias dicas, ela transborda. Essas lives aqui são chaves de ouro, coisas que pessoas cobram absurdo, não é isso, Andréia? Para a gente estar sim. falando aqui, compartilhando aqui, são ouros que as pessoas cobram. Estamos aqui servindo com Distribuindo, amor, com servindo, né, de sabedoria. forma gratuita. E às vezes a gente não dá devida importância. Não Isso que a tira a internet essência, não extrai o ouro. Aqui é ouro puro. ouro puro. Então, esse versículo para mim, né, como já foi dito, falar com sabedoria e agir com amor, né? É o que eu deixo aqui para vocês. E é o que eu tenho me apegado nos últimos tempos, porque eu falo, Senhor, me ajuda a falar com mais sabedoria, Senhor. Me ajuda, Senhor amado, agir com amor, olhar com o teu olhar, porque o nosso Deus é olhar com o olhar com amor, né? Então eu Sim, peço ao Senhor Deus, eu quero olhar com o teu olhar, eu quero falar com as tuas falas de sabedoria. Esse é o versículo que me inspira a feminilidade, né? Que a gente nos torna mais feminina, se inspirando, né? verdade. A cada dia. Verdade, lindo. E Jéssica, tem algum conselho que você daria aí para alguém, para que você se encontrasse ou alguém aqui que está na live com a gente para ativar a sua essência em Deus, mas não sabe por onde começar? Porque hoje a gente ouve muito, né, essa questão do cristianismo e tal. Mas tem gente que está no mundo aí caminhando sem saber qual é o caminho a seguir. Boa tarde, Ká, seja muito bem-vinda. Qual o conselho final para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso? Eu quero agradecer aqui a sua Já vida. foi, não foi? Você me presenteou. A live foi um presente para todo mundo, mas me presenteou porque eu não imaginava que você ia trazer aí tanta transformação que o curso Pense e Transforme trouxe sobre a sua vida. E eu vou deixar aqui nos meus stories, quando acabar a live, uma condição especial, uma promoção para o pessoal que esteve aqui na live, que está aqui com a gente, honrando até porque você trouxe isso de forma tão linda, tão transformadora, e que eu tenho certeza que também pode ajudar a vida de muitas pessoas. Mas diz aí qual é o conselho que você traz para as mulheres, homens que não sabem por onde começar e elas queimam, assim, sentem esse vazio, têm o desejo de se sentir completa, de se sentir leve, mesmo nos desertos que enfrentam, como você enfrentou.
Sim, a palavra correta é se permitir, né? Porque a partir do momento que toma uma decisão, se reconhece, fica com aquele vazio e que precisa de uma certa forma, mas está sem força, né? É se permitir. Eu costumo falar para as pessoas que geralmente a maioria não sabe nem qual é a igreja que eu congrego aqui nas redes sociais, que Eu geralmente eu também não falo placa de minha igreja. também não. Porque é sobre um Deus, né? Nós não estamos aqui. E a igreja que nós congregamos é onde nós escolhemos seguir os princípios e doutrinas daquele lugar. Mas a missão que nós temos e o propósito é muito maior, que é multiplicar a sua palavra e curar vidas. E você disse aquela frase, né? Que pessoas feridas ferem, mas pessoas saradas curam. E é sobre isso. Essa tarde é sobre isso. Nós já fomos feridas e ferimos Isso, muito. E verdade. liberamos o passado, nos auto-perdoamos, saímos do nosso lugar de autoculpa, de automutilação e entramos num ciclo de propósito que o Senhor abriu para a nossa vida. Verdade. E aí o conselho que eu dou, né, geralmente para essas pessoas, e boa parte delas não tem uma congregação, enfim, mas quer ter essa conexão com Deus, né? Eu sempre auxilio colocar um fundo musical. Como eu não sei se aí tá conseguindo ouvir, eu tô com fundo Tá bem musical. baixinho assim, mas Então, eu coloco um fundo musical para essas pessoas que têm uma certa dificuldade, né, de conversar com o nosso pai. E colocar esse fundo musical, que seja, né, obviamente, você colocar no YouTube, gente, assim, ó, fundo musical para oração, fundo musical para pregação. sim. Tem vários, 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 vários. Então, eu sempre auxilio as pessoas a fazer isso. Coloca esse fundo musical, se ajoelhar e começar a colocar tudo que está dentro do seu coração para fora, né, conversar com o nosso pai, desabafar, porque a gente tem a péssima mania de desabafar com outras pessoas, com terceiros, né? E com o nosso pai a gente não tem essa mania. Então, comece assim, coloque esse fundo musical e se permita se conectar, né? E se ajoelhar aos pés de Jesus. Outro dia eu vi na live também que a Andrea falou sobre o ar livre, né? Eu acho que foi nos stories ou foi na live, algo assim. Então, você se permitir até mesmo, vai para uma praia, um lugar vazio, senta lá e se conecta, sabe? Se permite ouvir o som do mar, se permite sentir aquele vento sobre o rosto e se conecte. Comece assim, né? E depois você começa, coloque a palavra assim, diariamente. Comece com salmos, como já foi auxiliado aqui. Comece com provérbios, né? Que são livros fáceis, como já foi dito aqui. Mas sempre, nem que seja um versículo, não seja o capítulo todo, mas comece diariamente, nem que seja um versículo, que você vai ver que vai fazer diferença na sua vida. E quando você pensar que você não está lendo mais um versículo, está lendo o capítulo todo, quando pensar que não já leu o livro todo, quando pensar que não já leu a Bíblia toda, não é assim? Vai Então, aumentando a sede e você tá tomando daquela fonte cada dia que é mais. Então comece assim, que aí aos poucos a gente vai adquirindo uma intimidade. Que, tipo assim, eu não chego, conheço uma pessoa aqui e na mesma hora a gente tá com intimidade. Não é assim, né? É aos poucos que a gente vai conquistando a intimidade. Creio que da mesma forma foi, como eu falo com a Andrea, né? Que eu já tive a oportunidade de participar em eventos, né? Ao qual ela se encontrava e foi bênção também na minha vida. Então, da mesma forma, eu creio que, como eu falo, foi conquistado, né? Para hoje ela me convidar e fazer aqui, chegar aqui, conversar com vocês, falar da minha experiência, né? Ter esse bate-papo com vocês e edificar a vida de vocês. Foi conquistado a intimidade, foi conquistado uma confiança. Então, da mesma forma com o nosso pai, é diariamente. Você, aos poucos, você vai conseguindo. Como pensar que não, você está íntimo, no colinho de papai, né? Sentindo esse conchego, esse amor que transborda na nossa vida. E tomando posse, né, do lugar de filha amada que nós fomos criadas. Isso é fato, ninguém tem que tomar sua filiação. O inimigo ele tem tentado roubar, tem tentado dizer a nós que nós somos órfãs, mas esta live foi um momento de ativação da sua essência para dizer assim, não, eu sou filha e eu tomo posse do meu lugar, porque ele me criou desde o ventre da minha mãe e já está fechado. A minha filiação é certa, ela é do alto. E assim a gente tem a direção dele
tomando assim as nossas decisões, sendo assertivas, ele vai nos conduzindo, vai abrindo portas, vai elevando o nosso viver. E você vai sendo cada dia a mulher que nasceu para ser. Jéssica, a gente já vai quase aí em 1 hora de live. E eu quero só que você fale de forma muito rápida para a gente fechar esse momento. Nem tinha comentado com você, mas como é que está sendo você estar participando do nosso desafio, né? Nós estamos aí hoje no 5º dia do desafio Seja Mais Feminina. Como é que está sendo para você essa experiência? Para dividir um pouquinho com as pessoas, quem não participou, quem não entrou lá, mas a gente pode compartilhar aí do que se bebe lá. Ah, é muito bom, tem sido muito bom. E principalmente pessoas ali que eu creio que não tinha enxergado, né? Que tem que tirar o seu momento. Então tem sido transbordante da minha vida, tem sido edificador, né? Continua agregando na minha vida, né? De forma que tudo começou através do curso, né? E fora os seus stories, como eu já falei, foi dito aqui, você libera várias chaves por lá, né? Pelas redes sociais, já libera várias chaves. E agora com esse WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, então tem sido desafiador algumas coisas, né? Que tem coisas que eu fico assim, meu Deus, é verdade, isso aqui eu não faço, não. E ali se permitir, né? Você ouvir, ler aquilo e começar a anotar, começar a pôr em prática. Tem sido transformador na minha vida. Muito legal. E o mais interessante é que todos os dias a gente deixa uma chave primordial, que é um versículo, né? Todos os dias você recebe uma ativação e uma motivação. Jéssica, eu estou imensamente grata, porque no dia do seu aniversário você reservou esse momento aqui para dividir o seu testemunho, para falar da sua história, do seu deserto, mas para trazer muito renovo na vida das pessoas que aqui estiveram, que passaram. E eu sei que cada palavra lançada aqui nessa live, ela chegou como um transformador ou como um despertar, um toque para a pessoa auto se perceber, se olhar, se corrigir. Então, que Deus continue te usando, vá comemorar esse novo ciclo com a sua família, com o seu filhote. Você é, de fato, uma mulher de alto valor. Então, nunca esqueça, eu sei que você não esquece, mas a gente reforça. Nunca esqueça que você é filha amada e você já tem o acesso liberado dos céus. Amém, meu amor. Muito obrigada pelas palavras. Obrigada por fazer parte do meu deserto. Nem sabia, hoje eu anunciei isso. Obrigada por ter contribuído, né, Amém. nesse deserto da minha vida. Que Deus continue te abençoando, Deus continue te usando. E obrigada a todo mundo que Amém. se fez presente aqui, né, e tá me parabenizando. Pessoas que eu vi que eu vi uma mensagem ali também que falou que eu já fui bênção na vida sobre ela. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pela presença. Amém. Tchau, Jéssica. A gente volta Tchau, ainda em meu outros momentos, com outros assuntos, viu? Gratidão imensa. Vai curtir agora. Tchau, tchau. beijo. Tchau.